Oi, bom dia. Bom dia, amore. Vamos acordar? Vamos? Meu nome é Eliane Moreira, eu tenho 57 anos, sou mãe do César de Moura e o César ele tem paralisia cerebral com síndrome de West. Ai, que cheirinho gostoso. Sou Mariana, tenho 30 anos, sou mãe atípica de um neurodivergente, que é o Arthur Pereira, com autismo, nível de suporte 2/3. Eu sou mãe atípica, sou mãe da Lorena. A Lorena nasceu com catarata congênita, foi descoberta aos 6 meses de idade. Nós moramos aqui em Realengo, fui mãe com 32 anos. César, ele nasceu hiper bem, tanto que o pH dele foi 9 e 10. Quando foi de 6 para 7 meses de vida, ele teve uma febre e dessa febre desencadeou uma crise convulsiva que tivemos que pedir socorro médico, né? Que aí que a gente foi descobrir a lesão que ele tinha no cérebro. Sou psicopedagoga em formação e mediadora escolar. Mediadora por ser mãe atípica, que foi a minha motivação para buscar essa área de atuação. Como você vê a questão da Lei Brasileira de Inclusão, como educadora em formação? A gente entende que as leis existem. Muitas das mães buscam conhecimento, buscam informação para poder reivindicar essas leis, mas elas não são executadas. Ela existe, mas elas não são executadas. E aí muitas das vezes a gente não tem acesso a questões básicas, né, que possam garantir a dignidade nossa e dos nossos filhos. E a inclusão ser implementada efetivamente, nós precisamos que haja na educação e na saúde e em qualquer lugar que o autista ou qualquer outro neurodivergente vá transitar, para dar um futuro com dignidade, para criar nossos filhos, para eles terem uma perspectiva de vida, uma perspectiva de futuro, e os neurodivergentes adultos com o suporte necessário para eles terem esperança no futuro e uma autonomia efetiva. Médicos tinham dificuldade de fechar um diagnóstico por ela ser muito novinha, com 6 meses. Aí eu passei por um período que tive que fazer muitos exames caros, tinha que se deslocar para lugares longe. Eu morando aqui em Bom Sucesso, o tratamento da Lorena tinha os exames que já eram feitos em Niterói. Na época não tinha facilidade de locomoção como temos hoje. Então foi um período muito difícil na minha vida. E naquela época não existia, né, o exame que hoje em dia já tem, que é o teste do olhinho. A Lorena fez a primeira cirurgia com 3 anos e com isso a Lorena, a vista dela não desenvolveu. Graças a Deus, hoje em dia, a Lorena consegue, mesmo com dificuldade, consegue estudar, né? Estudante de serviço social, já está no final do curso. Chamo Lorena Nascimento, eu tenho 22 anos, sou estudante de serviço social do UFRJ e também fundadora do coletivo LAI, Lutas, Acessibilidade e Inclusão, o primeiro coletivo dos estudantes com deficiência e neurodivergentes da Escola de Serviço Social da UFRJ. E desse dia o médico, né, me sentou e falou comigo que, mãe, ele não vai andar, ele não vai falar, ele não vai ouvir, ele não vai enxergar e provavelmente ele deve ter uma deficiência mental, né? Mas o César, ele andou, o César, ele fala, o César enxerga, o César ouve e não tem deficiência nenhuma mental, né? Eu falo que eu tenho o costume de dizer assim para as pessoas mais chegadas, meus amigos, que o meu brinquedinho, o meu amorzinho veio com um pequeno defeito e eu estou consertando. Você acha que muitas dessas mães que não se informavam, após o nascimento do filho, ela passou a ter mais
curiosidade e querer buscar o conhecimento? Sim, muitas das vezes sim. Até mesmo vejo muitos casos assim de mães que vão em unidades básicas de saúde ou até em locais de atendimento multidisciplinar, de reabilitação neurológica para os filhos. E aí quando vai com o mínimo de informação, não são todos, mas tem alguns profissionais da saúde que não têm letramento e falam de forma pejorativa, né? Ah, você é esclarecida. A gente não deveria, a gente precisa da informação justamente para a gente reivindicar o que a gente precisa. Como eu falei, ele faz tudo, é o meu parceiro, é o meu companheiro. O César, ele me leva a lugares que eu jamais imaginei em pisar, entendeu? Ele me faz ter força todos os dias para me poder levantar e fazer não só por ele, como os outros que estão chegando aí, as outras mães, né, que eu costumo dizer que nós somos amigas, nós somos irmãs. Como você vê a educação? A educação em si, como eu disse, ainda está engatinhando para ter essa inclusão efetiva. Eu torço para que exista de fato a inclusão, não a integração, não aquela criança que está ali na sala, mas não está fazendo aquela atividade, né? Porque muitas das vezes a pessoa não sabe como adaptar aquela atividade. E eu vejo falta de mediadores, né, para cada criança, né? Tem mediador para quase a escola inteira, ou poucos mediadores para a escola inteira. E aí o autista precisa dessa constância, precisa de alguém para poder acompanhar ele no horário efetivo da escola. Eu fiz um livro, né, que nasceu, de certa forma, da dor, né, das adversidades, muitas das vezes, que eu passo com o Arthur, não pela condição dele, mas pela falta de compreensão, pela falta de ciência do que, de fato, é a inclusão. Nos locais, não só na escola, mas em outros locais. E aí ele foi para uma instituição que foi o EDI Bício Filho, que ajudou muito ele. Eu fiquei muito grata a ponto de conseguir externar isso de uma forma lúdica, que foi através do livro, que é Arthur, um mundo de aprendizado. E através disso também eu quis reverberar minha voz, continuar falando sobre inclusão para minha comunidade. E agora eu sou colunista de um jornal comunitário que é o Fala Manguinhos, né? Que eu tem uma coluna que fala sobre inclusão no geral, né? Para poder ajudar e orientar os cuidadores de pessoa com deficiência. Muitas das vezes eu saio de casa e tenho um compromisso na cidade. Eu tenho que estar lá meio-dia. Eu não posso sair de casa 11 horas. Eu não posso sair de casa 10h30. Eu tenho que sair de casa mais tardar 9h30. Por quê? Eu uso muito transporte público. Então, hoje eu vou para o ponto agora, o primeiro motorista, o primeiro ônibus que vem está com elevador bom. Como pode passar? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, que nem já aconteceu, foram 10 ônibus sem acessibilidade. Aí muda-se uma história toda. E como no caso do César, ele tem a síndrome de West, aí mesmo que os nossos dias nunca são iguais às nossas horas. Porque às vezes na hora de eu sair de casa, ele tem uma crise convulsiva, uma crise de epilepsia. Aí eu tenho que aguardar ele ter aquela crise, ter o tempo dele para ele se restabelecer, para nós darmos continuidade, né, à nossa vida. Então, eu não tenho rotina. Eu nunca sei o que vai ser daqui a 5 minutos. O mundo se adapte a eles e não eles se adaptam ao mundo. E nós, irmãs, nós fazemos o máximo para dar um pouco de independência aos nossos filhos, porque nós não somos eternas. Muitas das vezes a gente vai antes dele, né? Mas o que a gente sempre pede é que isso seja invertido, né? No fundo, o que a gente pede é isso.
E a perspectiva que eu tenho é deixar ele o mais independente possível dentro do quadro dele. Que ele possa verbalizar o que ele quer, que ele possa poder, né, ter um pouco mais de autonomia. A minha perspectiva de vida é essa, que ele tenha autonomia. Eu nunca sei o que vai ser daqui a 5 minutos.